E aí, galera, mais uma questão aqui da nossa prova EFON 2019-2020, questão de número 12. Considere a inequação. Aí, pô, ele dá um módulo de uma coisa de um polinômio de sétimo grau, vezes um módulo de um polinômio de segundo grau, vezes uma expressão, né, um outro polinômio de segundo grau, e ele quer que isso seja menor ou igual a zero. Aí ele fala, seja I o conjunto dos números inteiros que satisfaz a igualdade, repara que ele falou números inteiros, isso é importante, e N é a quantidade de elementos de I. Com relação a N, podemos afirmar que, ou seja, ele quer que a gente resolva essa inequação para o conjunto dos inteiros e diga quantos inteiros satisfazem essa inequação, ok? E apesar de ela parecer muito monstruosa por causa desse polinômio de sétimo grau, multiplicando o outro, pensa bem. O módulo ele é sempre uma coisa maior ou igual a zero, certo? Independente do que está dentro dele. Então esse cara aqui dentro, como não tem nenhuma restrição sobre ele, ele pode ser, ele é válido para qualquer valor de x, ele com certeza é maior ou igual a zero. A mesma coisa a gente pode dizer do segundo módulo. Então, no fim das contas, o que a gente vai analisar é só a terceira expressão. A gente não vai mexer nessas duas primeiras. Beleza? Porque simplesmente não precisa. Então, a única coisa que a gente vai realmente fazer é analisar o sinal do x ao quadrado menos 7x menos 54. Justamente porque módulo de qualquer coisa, literalmente, é maior ou igual a zero. Beleza? Então, a gente cai em uma inequação do segundo grau relativamente simples. Que parecia ser uma inequação modular muito complexa, acaba sendo uma inequação do segundo grau que você já está mais acostumado a fazer, tenho certeza. Então, por Bhaskara, a gente tem que, caso isso aqui fosse igual a zero, a gente ia ter x igual, e aí só aplicando Bhaskara mesmo, o que nos dá que x é igual a 7 mais ou menos uma raiz feia sobre 2. Claro, é feia, mas a gente consegue estimar os valores dela, que se mostram aproximadamente menos 4,63 e 11,63. Aqui vale um bisuzinho. Dado que você encontrou uma, que você aproximou a raiz, fez a conta e achou uma raiz, você sabe que as duas elas somam 7, né? Por aquela coisa de soma e produto. Se a soma delas é 7 e você já achou quanto vale uma, você automaticamente tem a outra, de um jeito simples. Beleza? Então, assim, dado que a gente encontrou quanto vale aproximadamente essas duas raízes, a gente tem como estimar, já que ele só está pensando em números inteiros, né? Como a parábola em questão, né, é côncava para cima, o a é maior do que zero, a gente sabe que os valores entre essas duas raízes são os que resultam em y negativo. E é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer que esse sinal aqui seja, a gente quer que essa expressão seja menor ou igual a zero, certo? E como a gente está trabalhando com inteiros, bom, a gente consegue visualizar que do menos 4,63, o inteiro mais próximo dentro do nosso intervalo é o menos 4. E em relação ao outro extremo, o x2, que é 11,63, o inteiro mais próximo que está dentro do intervalo que a gente quer é o 11. Ou seja, a gente vai pegar todos os inteiros de menos 4 até 11. Certo? Então é isso. O x ele pertence a um conjunto dos inteiros, que vai de menos 4 até o 11. Se você fizer as contas, você vai obter que o número de elementos desse conjunto é 16. Né? Do menos 4 ao menos 1 você tem 4, mais o 0, 5, e mais os outros 11 inteiros positivos, dá 16. Beleza? Então é uma questão que ela é feita para te assustar, feita para você achar que é muito difícil, mas na verdade ela não é. Ela é mais simples do que você pensa de primeira. Show? Então, fechou essa. Vamos, bora partir para a próxima.